Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui as questões do Instituto Legados que elaborou a prova do seletivo da Prefeitura de Parnaíba, beleza? Vamos para a correção das questões agora. Então vejamos aqui. São 5 questões, mas eu acrescentei mais 10 questões para que você pudesse utilizar esse conteúdo em outros concursos que você venha participar no futuro, beleza? Olha o que aqui diz a primeira questão, diz assim: são recursos disponíveis no gerenciador de tarefas. Olha só, gerenciador de tarefas, você pode ativá-lo, por exemplo, com Ctrl Shift ESC. É a maneira que você vai fazer o quê? De forma direta, o acesso. Outra maneira que você pode fazer é pressionando o Ctrl Alt, Alt mais Delete. E aí você vai, através de uma janela, escolher a opção gerenciador de tarefas. Então vamos lá. O gerenciador de tarefas visa finalizar manualmente processos que não estão respondendo ou causando problemas. Então isso aqui é verdadeiro. Monitorar o sistema em busca de atividades suspeitas e ameaças em tempo real. Isso aqui está falso. Gerenciar os programas que são iniciados automaticamente com Windows. Então isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Atualizar os drivers. Isso aqui está falso. Então veja que são funções do gerenciador de tarefas, o item 1 e 3. Gabarito, letra B. Existem apenas 2 itens corretos. Coloquei aqui a questão 2, pessoal, para esclarecer um pouco mais sobre o gerenciador de tarefas. Essa prova foi de 2022, olha só. No Windows, o gerenciador de tarefas, que é o nosso tema, é extremamente útil para análise dos processos ativos, desempenho e utilização de certos recursos. Nesse contexto, analise os itens abaixo de como é possível abrir esse programa. Então vamos lá. Clicar na barra de pesquisa do Windows, digitar tarefas e selecionar o gerenciador? Verdadeiro. Usar o atalho de teclado Ctrl Shift ESC? Vai de forma direta. Verdadeiro. Usar o atalho Ctrl Alt Delete e selecionar o gerenciador? Verdadeiro. É a maneira indireta. E o Ctrl Shift ESC é a maneira direta. Você pode testar no seu computador. Clicar o botão direito do mouse na barra de tarefas e selecionar o gerenciador? Verdadeiro. Todas essas opções são formas de abrir o gerenciador de tarefas, gabarito letra C. Terceira, o gerenciador de tarefas, um componente do Windows, permite o quê? Então a finalidade dele é o quê? Letra B, visualizar os aplicativos, os processos em segundo plano e os processos do Windows em atividade. Essa é a função do gerenciador de tarefas. Questão 4. O sistema operacional Windows 10 possui o gerenciador de tarefas, o qual permite em tempo real, por exemplo, alterar as configurações de segurança e de manutenção do computador? Falso, é que você vai alterar em configurações relacionadas à própria segurança. Atualizar o driver de um dispositivo do computador, isso aqui está igual à questão 1. Falso, ele não atualiza o driver. O que é um driver? Vamos olhar aqui. Quando a gente entra no site da Microsoft, ele nos define o que é driver. O driver é um software que permite que o seu computador se comunique com o dispositivo de hardware. Sem os drivers, o dispositivo que você conecta ao computador, como um mouse ou um disco rígido externo, não funciona corretamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma impressora nova, para que ela possa ser entendida, tá certo? Para que ela possa imprimir corretamente, para que ela possa ter suas configurações confirmadas, é necessário o quê? A instalação do driver. Através do driver, que faz o reconhecimento do dispositivo junto ao sistema operacional, você vai poder utilizar aquela impressora para vários outros aplicativos. Então, realmente a ideia do drive é essa, é permitir com que um determinado equipamento seja reconhecido. Como é que eu atualizo os drivers? Então, quando você vem aqui, você pode atualizar os drivers manualmente. Então, quando você vem aqui na opção de gerenciamento de dispositivo, você pode atualizar o drive de dispositivo através do gerenciador de dispositivo, beleza? Então, não é através do gerenciador de tarefas. Letra C, executar a limpeza de um disco selecionado. Isso aqui é a limpeza de disco. Fazer alterações do registro do Windows. Falso. Então, gabarito é a letra E. Visualizar o desempenho do computador como o uso da CPU, da memória
do disco e da rede. Então, olha só, coloquei aqui o Windows, ativei o gerenciador de tarefas. Você vai ver que eu tenho aqui as opções de trabalhar nos processos, ó, que estão aqui trabalhando na CPU, memória, disco, rede. Então, você vai ver, por exemplo, aqui o desempenho. Aqui tem um histórico de aplicativos, aplicativos que foram inicializados junto com o sistema, usuários, etc. Outra coisa importante, o que estava na questão 1, se esse programa aqui parou de responder, você poderia selecionar esse programa e finalizá-lo, beleza? Então essa seria a ideia do gerenciador de tarefas. Vamos lá, próxima questão. Questão 5. No sistema operacional Windows, alguns caracteres são reservados ao nomear arquivos e diretórios, pois estes caracteres têm funções especiais ou podem causar problemas com os sistemas de arquivos. Verifique a lista abaixo contendo 5 caracteres: barra, asterisco, ponto de exclamação, ponto de interrogação, arroba. Os caracteres mencionados na lista acima são caracteres reservados que não podem ser utilizados para nomear arquivos e diretórios. Diretórios é a mesma coisa de pasta. Então ele está perguntando o seguinte: qual desses caracteres aqui não podem ser utilizados em nome de arquivos e nome de pastas? Olha só, no canal aqui, pessoal, você vai perceber que tem a resolução da prova da Lema. É interessante você dar uma olhada nela e você vai verificar que tem uma questão parecidíssima com essa. Então, olha só, se você quiser lembrar, você vai lembrar o seguinte, ó, baseado não pode. Você vai ver aqui, ó, barras, nenhum tipo de barra pode ser utilizada em nome de arquivos e pastas, o asteriscos, a seta, que é o sinal de menor e o sinal de maior, seta para a esquerda, seta para a direita, a interrogação, as aspas e os 2 pontos. Esses símbolos aqui, esses caracteres aqui não podem ser utilizados em nome de arquivos e pastas. Então não pode a barra, não pode o asterisco, não pode a interrogação. Então não pode 1, 2 e 4, gabarito letra A. Vejamos aqui a sexta. Os nomes de arquivos e pastas do sistema operacional Windows 10 devem obedecer a algumas regras com relação aos caracteres aceitos nos nomes. Segundo esses critérios, não é possível nomear uma pasta com um nome que contenha qual caractere? Olha só, que contenha 2 pontos, não pode. Pode exclamação, pode chave, pode colchete. Não pode, tá certo? 2 pontos. Então, para lembrar disso, lembre-se do baseado, lembre-se das barras, asteriscos, as setas, sinal de menor, sinal de maior, não pode, a interrogação, as aspas e os 2 pontos. Beleza? Questão 7. A imagem abaixo foi extraída da ferramenta Microsoft Word e exibe uma opção disponível para o usuário trabalhar com tabelas. Ele foi aqui na guia ou aba Inserir, foi na opção do grupo Tabelas, aqui é o grupo Tabelas, e acionou o botão Tabela. Depois, ele seleciona a opção de inserir uma tabela, onde ele vai ter o seguinte, ó, 3 linhas, dá para ver que tem 3 linhas, e 4 colunas aqui, ó, 3 linhas e 4 colunas. Aqui seria colunas. Então, qual seria o gabarito? Letra A, remover as 3 primeiras linhas da tabela? Falso. Não tem nada a ver com remover. Fazer um recorte 4x3? Não tem nada a ver com recorte. Aplicar um estilo de formatação? Também não. Inserir uma tabela no documento com 3 linhas e 4 colunas, gabarito letra B. Oitava. O funcionário deseja criar uma tabela no Microsoft Word que tenha 5 linhas e 5 colunas. Sobre isso, é correto afirmar: as tabelas do Word só podem ter no máximo 4 linhas e 4 colunas? Falso. Não existe essa proibição de ser mais de 4 linhas ou mais de 4 colunas. Não é possível criar tabelas no Word? Falso, é possível sim. Para a criação de tabelas no Word, é necessário recorrer manualmente às formas disponíveis no grupo Ilustrações. Não é no grupo Ilustrações, você vai no grupo Tabelas. Letra D. Na guia Inserir, clicando sem tabela, que é o botão, é criada uma tabela que sempre possui 2 linhas e 2 colunas. Claro que não. Então, gabarito é a letra E. Ó. Na guia Inserir, no botão Tabela, é possível selecionar com o mouse a quantidade desejada de linhas e colunas, criando-a automaticamente com a forma pretendida. Gabarito letra E,
é exatamente igual o que diz essa questão do Instituto Legatos, a questão 7. Lá você vai acionar a tabela, escolher a quantidade de linhas e colunas e ela vai ser inserida automaticamente. Coloquei aqui, ó, você vai ativar o Microsoft Word, vai na guia ou aba Inserir, vai no grupo Tabelas e aciona o botão Tabela. Observe que o grupo está no plural e o botão está no singular aqui, que é esse botão Tabela. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Questão 9. Considerando-se a figura abaixo que mostra parte da tabela de adição de um texto no Microsoft Word, para que seja adicionada uma nova linha à tabela após o último registro, é suficiente realizar o seguinte procedimento. Ele está aqui, ó, o cursor está aqui no final de Brasília, o último registro que ele fez. Ele poderia simplesmente pressionar a tecla Tab. Uma outra maneira, pessoal, quando você seleciona a tabela, é você utilizar uma guia que surge aqui, uma guia auxiliar, chamada de Layout. Ela que vai permitir você inserir linhas. Outra maneira é você clicar com o botão direito do mouse. Com o botão direito do mouse você pode acionar a opção Inserir linhas abaixo. É o que vai ser exatamente a resposta para essa questão. Ele tentou colocar aqui a letra C, dizendo que Ctrl I vai inserir uma nova linha. Falso, Ctrl I é itálico, tem nada a ver. Então o gabarito aqui vai ser a letra D. Ó. Clicar o botão direito do mouse sobre qualquer campo da última linha da tabela, escolher o menu, as opções que aparece, a opção Inserir e selecionar Inserir linhas abaixo. Então o gabarito vai ser a letra D. Eu coloquei aqui, ó, uma das maneiras seria essa. Ó. Você está aqui na última linha, na última coluna, clicou com o botão direito, você vai aqui em Inserir e você vai ativar Inserir linhas abaixo para esse exemplo. Outra maneira é você selecionar a tabela e na guia auxiliar chamada de Layout, você vai lá no grupo chamado Linhas e Colunas e você poderia inserir uma linha abaixo. Então existem várias maneiras. Para essa questão, o gabarito será a letra D. 10º. O usuário navegando na internet utilizando o serviço de busca do Google deseja realizar uma pesquisa sobre modelos de notebook Core i5, porém gostaria de excluir, olha só, o que ele quer fazer? Ele quer fazer uma pesquisa sobre notebooks Core i5, mas quer excluir da pesquisa os modelos da marca Samsung. Então ele quer evitar, então é subtração da palavra Samsung. Então, se eu quero subtrair da pesquisa, eu uso o sinal de subtração, um hífen aqui. O serviço de busca do Google permite usar símbolos ou palavras na pesquisa para tornar os resultados mais precisos. Nesse caso, para o usuário obter aqueles resultados desejados na pesquisa, deve digitar na caixa de busca do Google. Então, se ele quer notebook, se ele falasse que queria exatamente notebook, poderia colocar entre aspas. Não houve essa necessidade aqui. Como ele diz que quer subtrair a palavra Samsung da pesquisa, ó, menos. Então, o gabarito é a letra E. Novamente eu informo para vocês que essa questão caiu também na Alema. Dê uma olhada na correção das questões da Alema, que foi bem interessante. 11. O usuário utilizando a ferramenta Microsoft Excel deseja restringir os valores que podem ser inseridos em uma célula ou intervalo de células. Na imagem abaixo, por exemplo, ele deseja restringir que possam ser inseridos valores maiores do que 10 na coluna A. Olha só. A pessoa tentou digitar um valor superior a 10 e ele vai negar. Que recurso é esse que ele vai utilizar? Essa é a pergunta. Ó. Ao tentar inserir 14 em A4, o Excel deve exibir uma mensagem de restrição de valores. Para que isso seja possível, o usuário deverá utilizar o recurso de, então você vai utilizar validação de dados. Ele vai verificar se esse dado é ou não válido. Então, quando você acionar o aplicativo Excel e você for na guia ou aba Dados, no grupo Ferramentas de Dados, você vai ter aqui a validação de dados. Clicou em validação de dados, você vai perceber que tem aqui ó, essa janela, onde você pode tratar as configurações e acionar os critérios de validação. Para esta questão, eu vou permitir, eu posso selecionar aqui as opções, número inteiro, onde os dados estarão entre, no mínimo, 1 e 10. Passou disso, ele nega. Existe a mensagem padrão e eu posso, através aqui dessa aba alerta de erro, criar a minha própria mensagem informando para o usuário se ele digitou ou não corretamente, um valor de 1 a 10. Se for superior a 10, eu posso colocar o seguinte, olha, o valor digitado deverá estar no intervalo de 1 a 10. Digite o valor corretamente. Então, seria uma mensagem
informando aqui para o usuário através do alerta de erro. Então, no caso aqui, ó, esse aqui é um alerta padrão. A pessoa configurou a validação para que a pessoa digitasse valores de 1 a 10. Ela digitou 11, como é superior. Ele falou assim, ó, este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Então, seria essa a ideia do validação de dados. Olha essa questão 12, ó, do STJ 2015. Ó. O recurso validação de dados do Excel permite que se configure uma célula de tal modo que nela só possam ser inseridos números com exatamente 12 caracteres. Eu posso fazer essa restrição? Posso. Esse recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência de acesso: guia dados, tem que ser na guia dados, grupo ferramenta de dados e na caixa de diálogo validação de dados. Isso aqui estaria correto. O CESP, SEBRASP, você julga certo ou errado. Então tá aqui, ó. Quando você vai lá em validação de dados, as configurações, você pode dizer o comprimento do texto. Para essa questão, os dados está dizendo que deve ser igual a 12. Aqui foi um critério que foi criado. Eu posso criar meu próprio critério, beleza? Nesse caso, eu quero que o comprimento máximo que a pessoa digite lá seja 12. Tranquilo? 13. Use não sei o que para controlar o tipo de dados que o usuário insere em uma célula. Por exemplo, é possível restringir a entrada de dados a um certo intervalo de datas, limitar opções usando uma lista ou garantir que apenas números inteiros positivos sejam inseridos. A ferramenta do aplicativo Microsoft Excel que preenche corretamente a lacuna é o quê? É a validação de dados. 14. O recurso validação de dados no Excel poderá ser acionado através do grupo ferramenta de dados na guia. Qual é a guia? Guia dados. Gabarito letra D. Questão 15. Em uma planilha do aplicativo Excel, se for necessário criar mecanismo de consistência, de modo a garantir que o valor de uma célula esteja sempre dentro de um intervalo permitido, eventualmente mostrando mensagem de erro, no caso de inconsistência, devemos utilizar a ferramenta o quê? Validação de dados. Tranquilo, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!